já esteve aqui fazendo lives com a gente, tem pessoal novo. Eu já vou chamar aqui, a Rafaela também entrou, eu já vou chamar aqui o nosso companheiro lá da Polônia, o Greg, que vai dar aqui todas as informações que a gente está querendo lá da Polônia. Cadê? Eu não estou conseguindo. Greg, entra aqui com a gente. Deixa eu tentar mais uma vez. É o Varsóvia em português. Enviei agora aqui para ele. Oi, Sheila. Oi, bem-vinda, Sheila. Fernando Lavras, a Monique, Simone, o Ed. Oi, Ed de Milão. Ed, a gente tem que fazer uma live também juntos, viu? Dar várias dicas. Elis, sempre com a gente, a Elis querida. Cristina Baiana, outra vez conosco aqui, super legal. A Sheila dizendo que adora as nossas lives, que bom. A Renata entrou também. Oi, Fernando. Pessoal, eu estou esperando só o Greg, tá bom? Que é o nosso guia lá da Polônia. Eu já mandei aqui um convite para ele, vou mandar mais uma vez, porque eu não sou nada craque nessas coisas. Talvez eu tenha mandado alguma coisa errada. Me deem só um minutinho. Alguém que ainda não pegou a água, que pega aí o copinho d'água, a cervejinha para curtir a live, aproveite enquanto a gente está aqui só se organizando. O Greg está tentando entrar, ele está tendo algum piripaque ali normal, Greg. Comigo acontece muito. Eu vou só adiantando aqui, qualquer coisa, Greg, manda um recadinho aqui, entra pelo celular, tá? Qualquer coisa, manda aqui um recado. Quito também. Oi, Quito. A Belzita sempre com a gente. Enquanto isso, eu vou adiantando com vocês. Guia de Barcelona. A Rosales, melhor guia. Que legal. Fico super feliz que vocês estão gostando, viu? Super feliz. Ah, aqui. Parece que eu consegui já com o Greg, ó. Vamos aqui. Rênia também entrou. Welcome Jordan Tours. Zirta. Oi, Renata. Oi, Rê. A Denise. Oi, Greg. Agora conseguimos. Final- Finalmente entrei por celular. É. Só desligar aqui no computador. Não sei, mas não deu certo com o computador. Eu Boa nunca tarde a consegui, todos. eu nunca consegui fazer com computador, não sei nem te dar dicas, viu? Ok, Mas, ok. gente, olha só. Oi, Denise, querida. Olha só. Pessoal, não esqueçam que do lado no cantinho tem um coraçãozinho. Clica aí um montão de vezes para ajudar a gente a divulgar já para o pessoal que estamos aqui online, tá? Só adiantando já, gente, para a gente apresentar aqui a nossa nova ideia, tá? Vocês, a maioria, já devem estar sabendo que agora nós temos prêmios, tá? Nós somos um grupo de guias brasileiros aqui na Europa. O Greg, por que eu convidei o Greg? O Greg, vocês vão ouvir pelo sotaque dele, ele é polonês. Eu fiz muitas pesquisas, todos os guias que fazem parte da nossa equipe, eu conheço esses guias, conheço o trabalho deles e por isso convidei a entrar no nosso grupo. A grande maioria deles é brasileiro, tá? Tanto que o grupo se chama Guias Brasileiros. Na Polônia, eu tive dificuldades imensas em encontrar um guia profissional, credenciado, que estudou para isso, que trabalha muitos anos, que tem experiência e que é flexível, tá? Porque muitos guias, a dificuldade que eu tive na Polônia, em convidar alguém para fazer parte do nosso grupo, muitos guias, eles não são nada flexíveis, ou seja, eles oferecem um roteiro 1 e 2 e 3, sei lá, e você tem que escolher um deles e acabou. O Greg, ele trabalha como nós, como nosso grupo. Ele é super flexível, ele oferece como nós fazemos. Ele dá sugestões, ele te manda primeiro os roteiros como sugestões. Mas se você quer mudar alguma coisa, Greg, eu quero misturar o 1 com o 2 com o 3. Ele é totalmente flexível. E isso é muito difícil encontrar lá na Polônia. Eu tive muita dificuldade. Por isso, mesmo o Greg não sendo brasileiro, ele fala em português super bem. Ele vai explicar um pouquinho os estudos dele, super capacitado e flexível, que é fundamental para você viajar, porque o guia é que tem que se adaptar ao cliente, não ao contrário, né, Greg? Né? A gente tem que ser Sim, realmente sim, flexível. exatamente.
né? E olha, antes de passar para o Greg, nós temos agora, gente, uma promoção, nós temos patrocinadores, estamos bem chiques agora. É, temos a Gisele Pimentel, ela é professora de inglês da English on Time, e hoje o sorteio vai ser de 2 horas de aula de inglês. Tá? No final de semana que vem, nós temos outro prêmio, que é da Zira Digital, a Rafaela, que vai ser outro prêmio referente a funções, as ferramentas do Instagram. Na semana que vem vai ser um outro prêmio. Mas hoje vai ser em inglês. Durante toda a nossa live de hoje, o Greg vai dando informações e no final da live ele vai fazer uma pergunta sobre as informações que ele deu durante a live. Então, durante a live você tem que estar atento, atenta, para saber. Não vai ser difícil, porque o Greg não é um professor ruim, não é um professor chato. Ele vai fazer uma pergunta fácil, mas você tem que estar atento para lembrar da resposta, né? Então, lá no final da live, a gente vai ter essa resposta. O primeiro que responder corretamente vai ganhar o prêmio, mas tem que estar seguindo as nossas páginas, tá bom? Vocês já viram ali no nosso post, as nossas páginas, as 4 páginas tem que estar seguindo, responder corretamente. O primeiro responder corretamente a pergunta lá no final da live. Aí você ganha 2 horas de aula de inglês, você vai receber amanhã um voucher e você entra em contato, a professora entra em contato com você, a Gisele Pimentel, para vocês combinarem como vão ser essas 2 horas. Se você quiser passar esse prêmio para alguém, você também pode, é transferível, tá bom? Então fiquem atentos nas informações que o Greg vai dar. No final da live tem a pergunta do prêmio, tá bom? Então agora eu queria passar para você, Greg, para você se apresentar a relação que você tem com o Brasil, com o idioma português, como é que é isso? Fala um pouquinho de você. Claro. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Márcia, por me convidar a essa live, apesar de eu não ser guia brasileiro, mas um guia polonês que fala português. Me perdoem se eu não conseguir aqui simultaneamente cumprimentar todos que eu conheço e falar, porque é a minha primeira live, então ainda não estou muito bom aqui nessas ferramentas todas. Eu vejo que alguns comentam que se juntam à live abraços a todos que eu conheço e aos que não conheço também. Bom, então sobre mim um pouquinho, eu sou guia turístico aqui na Polônia, principalmente acompanho brasileiros. Sou guia desde 2009, mas como guia só trabalho desde 2014. Por que eu falo português? Porque eu concluí uma faculdade chamada Instituto dos Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos, que faz parte da Universidade de Varsóvia, e tem 2 secções, La Espanhola e Luso-Brasileira. Eu fiz mestrado nessa Luso-Brasileira, uma faculdade que combina letras com história do mundo lusófono e da língua espanhola também. Então, esse é o motivo de eu falar português. Desde o início, praticamente, da minha carreira profissional, eu trabalho em turismo, então, apesar de não ser tão velho ainda, eu tenho a experiência de 15 anos em turismo, trabalhando nas agências de viagens que mandavam turistas poloneses para outros países, nas agências que recebiam turistas estrangeiros, mas não sempre trabalhei em turismo, também trabalhei em umas outras empresas, numas empresas multinacionais que tem aqui bastante na Polônia, mas sempre com português. Então, é a minha segunda língua, podemos dizer, depois do polonês. Bem legal, porque é uma segurança, né, gente? Todo mundo, com certeza, concorda com isso, né? Você ter um guia que fale o seu idioma, né? Ainda mais o Greg, como eu comentei, toda a flexibilidade que ele dá nesses passeios. Eu vou colocar aqui já umas fotos, Greg, aquelas fotos que nós... Bom, o Instagram, ele tira da ordem as fotos, é um caos isso aqui. Uhum. Mas eu quero colocar aqui primeiro uma das fotos, cadê aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Do mapa da Europa, para a gente localizar um pouquinho a Polônia, né, gente? Para vocês terem aqui, pelo menos, bom, apertadinho, mas para vocês se localizarem ali onde está a Itália, lá para cima a Polônia, ela está perto ali da Alemanha, já
já mais para cima, ali, Bielorrússia, aquela parte. E nós vamos falar um pouquinho mais concentrado de Varsóvia, né? Deixa eu achar Sim. aqui a primeira foto. Essa foto que eu queria comentar aqui, Greg, eu adoro passear à noite, fazer passeios nas margens do rio, nas cidades, principalmente à noite. Olha que foto linda essa daí, né? Esse é o rio que corta a cidade, tem uma relação, a população tem uma relação, tem os passeios na margem do rio, tem uma Sim. relação com o rio? Sim, então Varsóvia é uma cidade atravessada pelo rio chamado Vistula. Em polonês o nome é um pouquinho diferente, é Wisła, mas o nome internacional é Vistula. Nesta foto podem ver o Castelo Real de Varsóvia, que fica no ponto mais turístico, podemos dizer, mais histórico da cidade, chamado Cidade Velha, que todos os turistas devem conhecer. Você antes mostrou aquele mapa da Polônia, Varsóvia é a capital da Polônia. Então, Polônia é um país considerado grande, ou meio grande na Europa, tem 312 mil quilômetros quadrados. Varsóvia é a capital desse país, fica no centro, na parte central do país. Varsóvia tem 2 milhões de habitantes. E a Polônia, você tem ideia? A Polônia tem 38 milhões de habitantes, mas muitos poloneses vivem também no estrangeiro. Se estima que por volta de 10 milhões de poloneses ou descendentes vivem no estrangeiro, uma parte deles também no Brasil. No sul do Brasil tem bastante descendentes de poloneses, que às vezes visitam também Polônia. E a maioria da população está concentrada na capital, em Varsóvia? Varsóvia é a cidade maior, com 2 milhões de habitantes, mas tem várias outras cidades que têm por volta de 1 milhão, 500 mil, como Cracóvia, Gdańsk, Poznań. Não temos cidades tão grandes como no Brasil, por exemplo. E aí é um dos bairros, né? Essas fotos, pessoal, o Greg que me mandou, tá? E eu vou colocando aqui porque só aparece na parte de cima, nas lives, né? Mas daí esse é o bairro de Praga, né, Greg? Sim, é um bairro que fica... Na foto anterior, nós vimos o lado esquerdo do Rio Vístula, onde fica a Cidade Velha, centro moderno da cidade. E este bairro que a Márcia agora mostrou na foto é um bairro chamado Praga, coincidência com o nome da capital da República Tcheca, que fica no lado direito do Rio Vístula. Então, no lado oposto à Cidade Velha, o Castelo Real, que tínhamos visto na foto anterior. E este bairro é bem assim característico e diferente do resto da cidade, porque ele não foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês devem saber que Varsóvia é uma cidade que foi muito, muito destruída. 85% da cidade foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a maioria do que temos hoje na margem esquerda do Rio Vístula foi reconstruído ou restaurado. Bom, alguns edifícios se preservaram. E aqui na foto temos um bairro que preservou essa arquitetura antiga, um clima específico de antiga Varsóvia, pré-guerra, pré-segunda guerra. E esta rua que você está mostrando agora nesta foto, ela foi inclusive usada como cenário para o famoso filme Pianista, do Roman Polanski. Ela atuou naquele filme as ruas do gueto de Varsóvia. Como não foi possível gravar cenas do gueto no lugar original do gueto, porque foi destruído durante a guerra e hoje é tudo novo lá. Então, eles gravaram num bairro que preservou a arquitetura antiga, que não foi destruído. Ah, que curioso. E é tão importante preservar a história da gente, ainda que seja uma história triste, né? É importante não esquecê-la, né? Fundamental. Mas a cidade também, ela se moderniza, né? Eu vi também essa parte da universidade, né? Ela também está se modernizando bastante, né? Bom, hoje em dia Varsóvia é uma cidade, podemos dizer, super moderna, inclusive em comparação com outras capitais europeias. Hoje em dia, nesta foto podemos ver a Universidade de Varsóvia, que é um dos edifícios mais interessantes desses modernos, este dos finais dos anos 90,
mas hoje em dia Varsóvia me parece que é a quarta cidade mais alta da Europa, por ter tantos arranha-céus. Numa das próximas fotos vamos ver o centro moderno da cidade com esses arranha-céus, mas aquela foto que vamos ver, ela já tem alguns anos. Então, a cidade hoje em dia tem mais, inclusive, estão construindo prédios imensos. Não sei se é bom ou ruim, reflete o desenvolvimento econômico do país. Agora estão construindo um prédio que vai ter acima de 300 metros e será o mais alto da União Europeia. Então, é uma cidade muito moderna, mas que também tem parte antiga, que tem lado comunista. Então, por isso é muito interessante, porque é diversificada, é uma cidade com várias faces, o que eu sempre tento transmitir nos meus passeios. Eu também acho importante isso. Aqui em Londres, o prédio mais alto tem 310 metros de altura. E foi uma confusão aqui, porque a população é bem tradicional aqui na Inglaterra, né? E eles não gostaram muito, não, mas tem uma parte que está realmente prédios altos, não estão preservando tanto a arquitetura antiga, tradicional, né? Isso também não sei se é bom, viu? Também tenho minhas dúvidas, né? Aqui não estão derrubando, assim, agora esses antigos com edifícios com história, etc. Então não se pode, por exemplo, construir arranha-céu na Cidade Velha ou no Caminho Real, umas zonas de maior destaque histórico e turístico. Mas tem alguns prédios, por exemplo, pré-guerra, que foram preservados, mas não são de alta qualidade arquitetônica, e a questão é bem ambígua. Assim, podemos destruir porque não é tão bonito, etc., ou não podemos porque um dos poucos que foram preservados. Exato, eu acho super importante. Mas eu não conheço os detalhes desses temas, então não sei avaliar também. Aqui é o calçadão, né? Sim, é uma das zonas mais movimentadas hoje em dia, mais frequentadas à noite, por exemplo, é o calçadão que acompanha o Rio Visto lá por alguns quilômetros, do norte para sul. O rio corta a cidade, sim, do norte para sul, e corta também Polônia do sul para norte, porque começa no sul e deságua no norte, no Mar Báltico. E este calçadão, o Rio Visto, é o lugar onde tem eventos culturais, tem boates, tem pistas para bicicleta, para passear. Sim, tem praias, inclusive umas praias onde você pode se relaxar à beira do Rio Visto. Lá um dos lugares também meus favoritos, que ficou, tipo, se redespertou uns 10 anos atrás, porque até 10 anos atrás a zona do Rio Vístula era a zona meio morta, assim, a cidade ficava virada de costas para o rio, e uns 10 anos atrás recomeçou, bombou, e depois as autoridades da cidade seguiram, podemos dizer, essa moda de ir à beira do rio, investiram nesta zona, e agora temos esse belo calçadão. Também naquela zona ficam algumas das instituições, museus bem emblemáticos, como o Centro de Ciência Copérnico, Biblioteca Universitária, que você mostrou na foto anterior, também fica naquela zona. O calçadão também corre assim, do lado da Cidade Velha, Castelo Real. Tem esse daqui, ó. Esse é o planetário, né? Sim, sim, é Centro de Ciência Copérnico, que tem também planetário. É um dos vários museus da cidade, talvez um dos mais frequentados, porque muitos grupos de jovens escolares frequentam. Ele não é muito ligado à história, ele tem coisas relacionadas com tecnologia, você pode experimentar com física, técnica, gravitação, robôs, etc. Mas é bem legal. Isso que eu ia te perguntar, como é a população? A maioria é jovem? Tem muita população jovem? Como é que é aí? Tem muita população jovem, mas eu não sei avisar em percentagem quantas pessoas até certa idade, quantas mais velhas. Mas a cidade é muito dinâmica, muitos jovens
vocês devem saber que nem a metade das pessoas que moram hoje na cidade nasceu nesta cidade. Então, é uma cidade que atrai pessoas de fora dos outros cantos do país e também nos últimos anos dos vários cantos do mundo. Aqui em Londres há muitos poloneses, Greg. Eu tenho vários amigos Eu sei, poloneses sim. aqui. Sim, em Inglaterra eu acho que tem 1 milhão de poloneses. Tem muitos mesmo. E olha só, Sim. perguntando sobre os museus, como é que está a situação aí que o mundo está passando, né? Os museus já estão abertos, já Sim, funcionam? então aqui praticamente tudo funciona de jeito normal já. Ficou a obrigação de usar máscaras nos interiores, nos espaços fechados, ônibus, etc. E pessoas às vezes respeitam, às vezes não, mas já posso dizer que voltou tudo à total normalidade. Então, museus abertos, lojas, bares, restaurantes, tudo aberto. Tem algumas limitações, por exemplo, me parece que ainda para organizar eventos para grande quantidade de pessoas ou discotecas, boates, o limite é de 150 participantes. Mas, sim, mas fora isso, tudo funciona já de jeito normal. E geralmente, aqui em Londres, muitos museus e galerias são gratuitos. Como funciona aí? São gratuitos também? Mas se paga? nos tempos do Covid ou em geral? Não, em geral. Em geral, em geral é gratuito. Aqui não, em geral se paga e tem, por exemplo, um dia durante a semana durante o qual a entrada é grátis. É legal organizar, isso é uma dica boa, porque é legal organizar um passeio nesse dia. Mas também esses valores que você deve pagar são realmente pequenos, são em torno de, não sei, 5 euros. A moeda é diferente aqui, é zloty, mas eu digo em euros para ser mais fácil. Então, equivalente de 5 euros na nossa moeda local. A Gisele acabou de perguntar isso aqui, ó. A moeda é o euro? Sim. O nome da moeda é zloty. Os brasileiros pronunciam zloty, mas é zloty, contém algumas letras como um L cortado, que não é tão fácil para pronunciar aos brasileiros. Mas aí, se, por exemplo, você chegando com um euro, é fácil trocar? Sim, tem um monte de câmbios. Eu sempre, no início da visita, ou quando recebo o pessoal do aeroporto, eu vou diretamente para trocar dinheiro para câmbio. E esse lugar aqui, essa é uma praça? Como é que é essa? Esse eu não conheço. Sim, esse lugar é, podemos dizer, o mais turístico, mais famoso de Varsóvia, é o cartão postal de Varsóvia, é a Praça do Castelo. À direita tem esse edifício maior que é o Castelo Real de Varsóvia, e no fundo esses edifícios coloridos é a Cidade Velha. Então essa zona mais turística da cidade. Também podemos ver telhado verde da catedral. À esquerda temos uma coluna chamada Coluna do Rei Sigismundo. No topo desta coluna tem um rei, Sigismundo, já traduzindo para português. Em polonês era Zygmunt. E ele transferiu capital para Varsóvia, porque Varsóvia é, cronologicamente, terceira capital. Sim. Olha, tem perguntinhas aqui. Tem umas perguntas aqui, desculpa, Sim, você pode ler, porque eu não estou muito bom em acompanhar isso. Eu vou perguntar aqui, ó. A Denise, ela pergunta, uso de máscara é obrigatório ainda em locais fechados, né? Isso você comentou agora há pouco, né? Sim, nos locais fechados, mas também, se você entrar, por exemplo, em um restaurante, teoricamente é assim, você entra em um restaurante e ficando no corredor do restaurante, ou não sei, se for restaurante self-service fazendo o seu pedido, você precisa ter máscara. Você sentou à mesa, já pode tirar. Mas na prática, pessoas nos tais lugares entram sem máscara. E ninguém, às vezes, não sei, a moça do balcão pode dizer, por favor, máscara, assim, pessoas colocam. Teoricamente obrigatório, na prática... Isso é meio perigoso. E olha só, a Valquíria está perguntando quais as línguas faladas na Polônia? Então, primeira língua, obviamente, polonês, que é língua eslava, a mesma família que russo, eslovaco, esloveno, tcheco, croata, sérvio,
Então, polonês, mas se você falar russo, não vai entender polonês. Segunda língua mais falada é inglês. Terceira, provavelmente russo ou alemão, mas segunda é inglês. As pessoas aprendem inglês na escola mais. Ah, isso é um ponto importante aqui, gente, para o sorteio de hoje, viu? Porque você tendo o inglês é uma mão na roda, como diz meu pai, em qualquer parte do mundo. E hoje a gente está sorteando 2 horas de inglês com a professora Gisele Pimentel. No final para quem chegou aqui no meio do nosso bate-papo, hoje no final da live, o Greg vai fazer uma perguntinha sobre o que ele está explicando. E aí o primeiro que responder corretamente a pergunta e estiver seguindo as nossas 4 páginas, ganha essas 2 horas de aula de inglês com a professora Gisele Pimentel do English on Time. Você pode passar também para outra pessoa, você pode presentear, é transferível, tá bom? E o inglês é fundamental, gente. E essas aulas ajudam, pelo menos você ter umas ideias, assim, você não vai em 2 horas saber, ou em um mês saber falar inglês, mas ela vai te dar altas dicas para você se livrar de problemas, para você conseguir se comunicar no hotel, no táxi, né? Isso já ajuda bastante. E na Polônia também o inglês vai te ajudar bastante. Ah, esse é o Caminho Real que você comentou? Por que Caminho Real, Greg? Sim, então o Caminho Real é uma rua, uma estrada, na verdade são ruas com nomes diferentes, 3 ruas com nomes diferentes, mas que sempre vão na direção reta, e o Caminho Real começa na Cidade Velha de Varsóvia, naquela praça com castelo, com coluna daquele rei que transferiu a capital para Varsóvia, começa lá e vai até um lugar também muito importante, bonito da cidade, chamado Parque dos Banhos Reais, e depois mais ainda em frente. Caminho Real porque foi frequentemente percorrido pelos reis que viajavam por ele entre Varsóvia, então capital nova, e Cracóvia, capital anterior, e também alguns dos nossos reis tinham ao longo do Caminho Real suas residências de verão, por exemplo. Então eles viajavam por esse caminho real, por isso ficou o Caminho Real. Esse também é um outro, né? Sim, é outra parte do mesmo Caminho Real. Cada essa parte anterior que você colocou chama-se Rua Novo Mundo, esta sim, Novo Mundo. Então este é um dos lugares mais movimentados à noite, bares, restaurantes, boates. E esta seguinte já tem um nome muito complicado para vocês pronunciarem, que é Krakowskie Przedmieście, mas é outra parte do mesmo Caminho Real. Com pronúncia... universidade, palácio presidencial, ministérios, etc. Então, é um dos lugares que você precisa conhecer durante sua visita. Uhum. E eu estou vendo o pessoal de bicicleta. Gente, quem quiser fazer perguntas, aproveita, tá? Eu estou fazendo as minhas aqui, mas quem quiser fazer, pode fazer. Uma pergunta que eu tenho, Greg, eu estou vendo o pessoal de bicicleta. A cidade, ela é plana? É fácil passear pela cidade? Tem o transporte público, dá para passear ou a pé, o transporte público? Como é que é o mais fácil? Uhum. Sim, então, eu vou talvez dizer do meu ponto de vista como guia que acompanha pessoas. A cidade é plana, tem só uma elevação que acompanha o rio Vístula, ao longo da cidade, do lado esquerdo do rio Vístula. Mas, em geral, é plana. Para conhecer a cidade, no meu caso, eu sempre proponho visitas com uso de carro, porque a cidade é grande e as atrações não estão concentradas num lugar só, como acontece, por exemplo, em, não sei, Cracóvia, assim, comparado com outra cidade polonesa. E tudo em Cracóvia você tem na Cidade Velha, mais ou menos. Em Varsóvia, não. Cidade Velha fica num lugar, Parque dos Banhos Reais, no outro, o gueto fica no outro lugar, bairro de Praga, que comentamos, já fica do outro lado do rio Vístula. Então é preciso se deslocar com frequência. E isso, por exemplo, durante uma visita de 4 horas ou 8 horas, é um pouquinho... É impossível, sim, conhecer cidade em 4 horas sem veículo. Exato.
É possível fazer visitas de bicicleta, uma excelente ideia, porque tem muitas ciclovias na cidade. Eu admito que nunca fiz de bicicleta, fiz de Segway, por exemplo, uma vez. Mas também eu proponho visitas a pé, mas essas visitas a pé de 3 horas normalmente, elas se limitam sobretudo à zona antiga e Caminho Real. E por aquelas zonas caminhamos durante 3 horas, mas durante essas 3 horas já não é possível ir para Parque dos Banhos Reais ou o bairro de Praga, que fica no outro lado do Rio, porque é demasiado longe. Transporte público funciona, eu acho que bem, tem metrô, tem bondes, tram, toda a cidade está coberta de linhas de bonde, tem ônibus, tem trens suburbanos, mas para estrangeiro pode ser um pouco assim, complicado, é um desafio se alguém gosta de se meter na cidade, como ela vive, etc., buscar informações, ver no mapa, etc. Com Google Maps agora é tudo fácil, porque Google Maps te dá números de ônibus, de metrô que você precisa pegar. Mas, de qualquer maneira, é mais desafio. E a comunicação também com esses nomes complicados, né? Sim, olha que linda essa foto, gente. O Greg com a filhinha dele. Aí é no castelo? Sim, porque eu não comentei muito sobre o próprio castelo. Não sou eu com a filha. Nosso primeiro passeio ainda em abril, sim, fim de abril, quando já não era proibido passear. Então, nós fomos para a zona antiga. E a parte baixa da cidade, eu mencionei que a cidade tem uma elevação. A maioria da cidade fica em cima da elevação, mas tem uma pequena parte que fica embaixo da elevação. E esta parte fica embaixo e podemos ver o Castelo Real olhado de baixo para cima. Castelo Real pode ser também visitado. O mais interessante nele é que, imaginem, ele foi totalmente destruído em 1944, durante um evento conhecido como o Levante de Varsóvia. Foi destruído pelos nazistas alemães e depois foi reconstruído em 1984. A reconstrução é uma das salas, é a sala de senadores. A reconstrução durou uns 13 anos, se não me equivoco, e ainda quando o castelo estava sendo bombardeado, e entre primeiros bombardeios e destruição final dele, os historiadores, museólogos poloneses conseguiram tirar dele muitos elementos originais, e obras de arte, e elementos arquitetônicos, colunas, etc., que eles depois usaram reconstruindo o castelo. Então, tudo isso, salvo, foi instalado assim, no castelo já reconstruído. Então, talvez... E você pode distinguir em várias salas o novo do antigo, porque essas peças antigas costumam ser um pouquinho mais escuras. Bem interessante. Eu adoro castelos. Eu acho que é a história fundamental, né? A história é fundamental. E olha só que legal isso daqui, a foto que você me mandou, Greg. Olha o contraste da cidade, ó. Isso dos arranha-céus que você comenta, né? E esse também é um lugar importante, né? Sim, então, este lugar da foto é o que podemos chamar de centro moderno da cidade, mas ele também possui edifícios antigos, só que esses antigos são bem menores do que esses novos. Esta foto já não reflete a situação atual. À esquerda desta foto estão construindo prédios novos, entre eles aquele que será o mais alto da União Europeia, me parece que com 314 metros de altura. Então, a cidade é mais alta ainda. E no meio, entre esses arranha-céus modernos, tem um edifício que muitas pessoas me perguntam qual igreja é essa? Mas não é igreja, é um prédio chamado Palácio da Cultura e Ciência e é o relíquio do comunismo mais emblemático na Polônia, provavelmente, construído em 1955 pelos soviéticos, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Polônia caiu no órbito de interesse da União Soviética. A Polônia não foi incorporada na União Soviética, mas ficou um dos países satélites. E os soviéticos construíam
esse tipo de edifícios nesses novos países satélites da União Soviética. Na União Soviética tem vários, me parece que só em Moscou tem uns 7. Imenso. E na Polônia este é o único. Se diz que nós guias dizemos que algumas pessoas não gostam porque ele lembra daquele domínio soviético, mas para a maioria da população isso já não tem tanta importância, faz parte da história. Hoje em dia ele é ainda o mais alto da cidade. Imaginem, construído em 55. Nossa. 70 anos atrás, quase. Assim, ele ainda continua o mais alto. Imaginem ele ser construído numa cidade quase em ruínas, 10 anos depois. 10 anos depois do fim da Segunda Guerra, a cidade foi completamente destruída e, de repente, um edifício monstruoso no meio das ruínas. Agora já não parece tão monstruoso, porque está rodeado por arranha-céus novos. Mas na época realmente deve ter sido impressionante. E aqui eu achei legal mostrar esse contraste, né? Das vielinhas, daquele mundo monstruoso e umas vielinhas que ainda se conservam, né? Sim, exatamente. O que mencionei, que Varsóvia é interessante por ser cidade de contrastes. Então você tem arranha-céus modernos, você tem prédios como o Palácio da Cultura e Ciência da época do comunismo, e aqui podemos ver na foto uma das ruas, das escadarias da Cidade Velha, que desce essa colina que mencionei, essa única elevação que a cidade tem, mas que sempre acompanha o rio visto lá da sua margem esquerda. É Cidade Velha, isso. Aqui a Denise dizendo interessante, a TT dizendo que passei só 2 dias em Varsóvia, não deu para aproveitar muito bem. Eu só fui a Cracóvia, eu não conheci Varsóvia. Alguém aqui antes falou algo de os pratos típicos. Daqui a pouco a gente vai mostrar, gente. Super curioso. Eu nunca tinha visto. O Greg vai mostrar aqui para gente. Tem um pessoal aqui dizendo elogiando o teu trabalho, Greg. Bastante gente elogiando o teu trabalho. Super legal. Obrigada. E eu vejo aqui alguns dos meus clientes, sim, então eu vejo Eleonora, aqui, José. A Mara Araújo, 2310, ela pergunta, Greg, como se chama o restaurante que você nos levou, que era da era comunista? Ela se lembra. Tem um Pod Czerwony em Wieprze, não sei se é este, não lembro agora. Mas esse nome também eu não iria gravar, viu? Eu poderia ter adorado o restaurante, mas eu não iria gravar esse nome. Olha que lindo, esse é o estádio de futebol, né? Futebol Estádio Nacional? Sim, é Estádio Nacional, pintado nas cores da bandeira da Polônia, a bandeira polonesa branco e vermelho. Este aqui foi construído para sediar a Eurocopa de 2012, que a Polônia organizou junto com a Ucrânia. É multiuso, tem show, tem feira, no inverno tem pista de patinação no gelo, gigantesca, escorrega no gelo. É muito legal e a seleção joga aqui, mas realmente esses jogos da seleção é uma pequena percentagem, ele é bem usado também para outros fins. Outras coisas. E o futebol, Greg, você sabe que no Brasil a gente adora futebol, né? Como é o polonês? O futebol é a paixão dele? É o esporte favorito? Sim, é esporte favorito, mais visto, que tem mais fãs e pessoas mais se interessam pelo futebol, mas também não temos essa tradição, talvez, não sei como no Brasil, porque o Brasil é muito grande e tem pessoas que umas gostam, outras nem ligam para futebol, mas, por exemplo, entre os portugueses tem essa coisa de mulheres serem fãs de, não sei, Benfica, Sporting, filho nasce, ele já é torcedor, sócio, não sei, de FC Porto. Aqui nós não temos essa coisa, é mais entre os fãs, etc. Mas também é importante, mas talvez não tão importante como no Brasil ou em Portugal. E o jogador mais famoso que provavelmente conhecem é Robert Lewandowski, que joga em Bayern Munique. Sim, sim, eu gosto de futebol. Ele é artilheiro aí, é incrível, eu gosto muito dele. Olha só, esse daqui é um monumento também, né, do gueto, né? Sim, é outra parte da cidade, também parte da história na qual muitas pessoas estão interessadas, muitas
pessoas vêm para a Polônia para saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial, e entre outros, eles querem saber sobre lugares como o Gueto de Varsóvia, também conhecem esses lugares dos filmes, como o Pianista, o Jardim Zoológico, etc. Então, em Varsóvia, sempre nós guias mostramos o lugar do antigo gueto de Varsóvia. Nesta foto vocês podem ver o monumento aos heróis do gueto, que homenageia uma revolta dos judeus no gueto de Varsóvia em 1943. Essas personagens refletem os combatentes judaicos. E uma curiosidade que esse material preto do qual o monumento foi construído, esse material tinha sido encomendado por Hitler para construir o monumento da vitória da Alemanha, e hoje em dia ele serve para homenagear coisa oposta. Na verdade, cada um desses temas que eu abordo aqui, como o Gueto de Varsóvia, a história dos judeus, ou o Levante de Varsóvia 44, ou os reis, etc. Cada um desses temas pode ser conhecido por separado. Assim. Às vezes eu faço só visitas relacionadas com, não sei, história judaica ou Segunda Guerra Mundial. Aqui tem uma pergunta do Leonardo Freitas sobre o Holocausto cometido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. O que os poloneses fizeram com isso? Ele queria que você falasse um pouco como hoje ainda tem algum tipo de raiva ou se expressa isso? É uma coisa que é melhor deixar no passado? Não, sim, sempre pessoas estão curiosas por esses temas. Não é um tema que dá para abordar aqui em claro. um minuto, mas só para, não sei, mencionar algumas palavras. Em que Polônia foi invadida em 1939, de um lado pela Alemanha nazista e 2 semanas mais tarde pela União Soviética do lado leste. Não foi invadida por 2 invasores. Desapareceu do mapa do mundo naquela altura. E começaram as represálias, tanto da parte dos alemães como da parte dos soviéticos. Nós, durante as visitas, falamos mais sobre esta parte relacionada com a invasão alemã. E na Polônia tinha também muitos judeus antes da Segunda Guerra Mundial. E os judeus eram um dos alvos do Hitler, da Alemanha, nessa guerra. Sim? E Polônia, como país invadido, que não podia decidir sobre si próprio, foi dominado pela Alemanha nazista, teve esse azar, podemos dizer, de aqui serem construídos os campos de concentração e de extermínio construídos pelos nazistas alemães. E as vítimas desses campos eram os poloneses, eram os judeus, eram outras pessoas de várias outras nações. Mas para falar assim com mais detalhe, não tem como. Tem que fazer um passeio, gente. Tem que fazer um passeio com o Greg, conhecer a cidade, conhecer esses lugares. Infelizmente tem essa memória ruim, né? Essa parte ruim da história, que eu acho importante a gente lembrar também, tá? Eu acho que é importante, quando se visita o campo de concentração, eu estive em um deles, a gente saber dessa história, não pode ser esquecida não, viu? Infelizmente aconteceu, mas não pode ser esquecida. Olha só, aqui tem uma foto aqui de um dos mercados, eu queria passar rapidinho, porque senão a gente não vai ter muito tempo não. Aqui é um dos mercados, né? Tem vários mercados na cidade, Greg? Sim, então, essa foto que você está mostrando, na verdade, era antigo mercado. Antigamente era mercado, mas alguns anos atrás foi feita uma reforma que adaptou o lugar aos novos fins. Então, hoje em dia aqui tem um polo gastronômico, podemos dizer, com restaurantes servindo comida de todo tipo, de todo mundo, tem também escritórios, tem lojas com design, tem escritórios, mas na cidade sim tem ainda mercados assim mais tradicionais, mas também tem muitos lugares como este que está na foto, lugares legais para você jantar, para tomar cerveja com música, num ambiente legal.
É uma moda, inclusive, de restaurar esses antigos ambientes industriais, por exemplo, e colocar neles Coisas mercado. atuais. Sim. Uhum. E aqui, olha só, o que eu achei super curioso, esse prato típico, alguém tinha comentado aí antes com a gente, esse prato típico, como é o nome da sopa, Greg? Sim, a sopa chama-se jurek, e às vezes é servida assim, é a maneira mais legal de servir lá, eu acho, para um turista estrangeiro, no pão. Esse pão, porque às vezes turistas me perguntam, eu preciso comer tudo isso? Não, o pão é mais como tigela, você pode comer um pouquinho, mas não é preciso comer todo o pão. E a sopa é feita à base de levedura de centeio, tem salsicha, tem ovo, tem batata, uma sopa assim bem forte que enche bem, é boa para inverno, por exemplo. É um dos vários pratos que temos. Esses pratos típicos são normalmente ligados com o campo. Uhum. Eu achei muito curioso, assim, até o próprio pão, ele é feito já num formato exato para ser Sim, servido assim, né? Eu achei sim, muito legal. Eu exatamente. vou querer, eu vou querer experimentar quando eu for aí. E aqui Seja uma bem-vindo. sobremesa. Obrigada. Eu vou te procurar. E uma sobremesa. Esse nome é Sim, complicado. sim, cremufka. Parece creme, porque tem creme. É 1.000 folhas de cima, de baixo, e por dentro tem creme. E com essa sobremesa é ligada a uma história que foi bolo favorito do João Paulo II, quando ele ainda não era papa, quando era um rapaz e vivia numa cidade perto de Cracóvia. E quando ele veio já à Polônia como papa, segunda, terceira vez, eu não lembro, mas num dos discursos, que ele sempre fazia esses discursos pouco oficiais, ele mencionou que aqui tudo começou na vila dele, porque foi o encontro com as pessoas na vila dele. Aqui tudo começou, a escola começou aqui, teatro começou aqui, porque ele era ator, também amador. E lá nós andávamos para comer os kremówka, aqueles bolos. E depois dele dizer disso, abriram umas 10, 15 docerias servindo esse bolo, cada uma dizendo que essa era o original do Papa. Até hoje eles colocam inscrições que aqui é original do Papa, mas tem umas Ah, 10. é sempre Mas assim. não é bolo para quem fazer dieta, porque esse creme é muito gorduroso. Com certeza. E olha só, gente, nós estamos terminando daqui a pouquinho, nós vamos fazer a pergunta do sorteio. Eu só queria mostrar, porque, Greg, Cracóvia está a quanto de distância de Varsóvia, mais ou menos? Sim, então, eu sou de Varsóvia, eu nasci, moro em Varsóvia, mas além de passeios em Varsóvia, eu também faço passeios para outras regiões, outras cidades polonesas. Em Cracóvia, inclusive, eu morei 2 anos e fiz curso de guia lá também. Então, Cracóvia fica a 300 quilômetros de Varsóvia. Eu, inclusive, é bem frequente, eu faço num dia Cracóvia. Se alguém só estiver em Varsóvia e não quiser ou não tiver tempo para ficar em mais lugares, é possível sair cedo de manhã para Cracóvia, conhecer a cidade, voltar à noite com bastante tranquilidade. Eu, inclusive, eu fiz Auschwitz e Aqui. Cracóvia num dia só, isso. Mas isso já é um pouquinho corrido, mas como pessoas com frequência não têm muito tempo aqui na Polônia, fiz várias vezes. E Uhum. Cracóvia é uma cidade muito legal, muito bonita, muito diferente de Varsóvia. Muito diferente porque Cracóvia não foi destruída durante a Segunda Guerra. E 1 hora de Cracóvia fica esse lugar que você está mostrando na foto, que é Auschwitz-Birkenau, o campo de concentração e de extermínio mais famoso, entre aspas, por ter mais vítimas, hein, desses campos fundados pelos nazistas Uhum. alemães. E é um dos lugares mais procurados pelas pessoas, é um dos lugares bastante fortes para visitar, mas É. se alguém tiver dúvidas se eu devo ir ou não, não se desanimem, porque
não é forte, mas é nada. Eu ainda não tive ninguém para desistir durante a visita. Então, Uhum. sim, mas é uma experiência única. Assim, normalmente Exatamente. as visitas duram 3 horas, 3 horas lá Uhum. em Auschwitz. Exatamente. Então dá para fazer até um roteiro, gente. Dá para ir para Varsóvia e depois de carro com o Greg dá para fazer um roteiro dentro da Polônia. Bem interessante, viu? Vale super a pena. Eu gostei muito de Cracóvia, eu estive também no campo de extermínio. É interessante, viu? Olha só, gente, vamos fazer a pergunta, Greg, porque eu tenho medo aqui do nosso tempo e depois, se Ok, der tempo no final, a gente responde mais alguma perguntinha. Mas lembre que vai ter, o Greg vai fazer agora uma pergunta. O primeiro que responder essa pergunta e estiver seguindo as nossas páginas ganha 2 horas de aula de inglês com a professora Gisele Pimentel. Tem 3 meses para usar esse prêmio e pode ser transferível também. Vamos lá, Greg. ok. Então, todos prontos, preparados. 3, 2, 1. A pergunta. Então, qual é o nome do rio que atravessa Varsóvia? E Cracóvia também. Aqui é a foto de Cracóvia. Então, qual é o nome do rio que atravessa Varsóvia, que atravessa Cracóvia? Essa é a pergunta. Vamos lá, gente. O primeiro que responder corretamente e estiver seguindo também as nossas páginas, como nós combinamos. Olha lá, o JCS Leite. Ah, é Zé Carlos, é o meu José Carlos Leite. Ele escutou cliente, direitinho. amigo. É, Parabéns. ele é teu fã e respondeu primeiro. José Carlos, você Sim. está seguindo todas as nossas páginas? A Rafaela, da Zira Digital, ela está comprovando lá rapidinho para a gente também. Porque, José Carlos, não esqueça que você tem que estar seguindo as 4 páginas que nós colocamos lá na nossa propaganda. Tá? Se você não estiver, corre agora, segue agora, porque a Rafaela ela está verificando agora. Eu vejo uma pergunta que queria responder também, se me deixar. Pode ir respondendo, Greg, enquanto a Sim, gente vê porque aqui. me familiarizei um pouquinho aqui com a tela do Instagram. Então, Nós temos, Carlos. nós temos em 6 minutos, o Instagram corta a nossa chamada. Então, Ah, a ok, gente ok. tem, se você Ok, puder então, rapidinho, melhor. então rápido, essa pergunta além de Cracóvia, Varsóvia, indicaria quais outras cidades? Pergunta do Carlos. Então, falamos mais sobre Varsóvia, Cracóvia, porque, na verdade, isso é o mais famoso, mais conhecido. E, em geral, as visitas na Polônia acontecem nessa linha norte-sul. Sul é Cracóvia, centro é Varsóvia e também norte é a cidade de Gdańsk. Mas tem um monte de lugares bonitos aos quais eu levo pessoas, eu tento promover, que não seja só Varsóvia, Cracóvia e Auschwitz, porque fica um pouco repetitivo. Então tem a cidade de Gdańsk, no norte do país, a costa do Mar Báltico, muito bonita. A Polônia tem 700 quilômetros da costa do Mar Báltico. Tem cidades, por exemplo, como Lublin, que fica no sudeste da Polônia, que também, para alguém interessado nos campos de concentração, Segunda Guerra, tem lá em Lublin campo chamado Majdanek, também muito bem preservado. Para quem não gostar desses temas, lá, além da cidade de Lublin, tem uma vila pitoresca chamada Kazimierz Dolny, que parece parar no século XVII. Depois, oeste do país são cidades de Poznań, Wrocław, Breslavia, chamada Veneza polonesa, porque o rio atravessa a cidade, tem várias ilhas no centro da cidade. Muitas pessoas também seguem os passos do João Paulo II, ou culto chamado Divina Misericórdia, cujo templo está dentro da Igreja Católica, cujo templo está em Cracóvia. Tem também santuário da Nossa Senhora de Częstochowa, ou de Jasna Góra, que fica mais ou menos entre Varsóvia e Cracóvia. Varsóvia é um ponto ideal para conhecer o resto da Polônia também, porque ela fica no meio do país, na parte central. Então, de Varsóvia, você atinge quase cada ponto de interesse mais importante no país em 3, 4 horas.
Então, Varsóvia é um ponto ideal para você começar suas viagens, mas eu sempre também recomendo ficar em outras cidades, pernoitar em outras cidades, sentir outras cidades do país inteiro, porque ele tem muita coisa para oferecer. Com certeza. Greg, nós vamos terminando aqui a live, tá? O José Carlos Leite, ele ganhou 2 horas grátis de aula de inglês com a professora Gisele Pimentel. José Carlos, eu vou entrar em contato com você, tá bom? E amanhã, segunda-feira, você vai receber um voucher pela tua rede social, pelo Instagram, que comprova que você ganhou esse prêmio, e isso você vai entrar em contato com a professora Gisele Pimentel para ter essas 2 horas de inglês. Você pode transferir para alguém que você queira, dar de presente essas aulas, ou você pode usá-las, você tem 3 meses para usar essas aulas, tá bom? E domingo que vem, às 5 da tarde, hora de Brasília, tem outra live, tá? Nós vamos ter outros prêmios. O prêmio da semana que vem será consultoria grátis nas ferramentas do Instagram. Você que tem dúvidas em como mexer no Instagram, como fazer os teus posts, como fazer imagem legal, como conectar as tuas redes sociais através do Instagram, a Rafaela Leão, ela vai te dar ali grátis, você concorre no domingo que vem na nossa próxima live, tá bom? Durante a semana a gente vai dar todas as regrinhas para vocês não esquecerem. Greg, muito obrigada, nós temos 2 minutos. Muito obrigada, Greg, pela tua paciência, dedicação. Muito obrigada, tá bom? E mais um do grupo. Seja super bem-vindo ao nosso grupo. Muito obrigado pelo convite, Márcia, e muito obrigado a todos por dedicarem seu tempo para assistir a nossa live. Foi muito bom ver alguns de vocês aqui que eu já conheço e outros que não conheço, mas espero conhecer. Obrigado. Super, eu também agradeço a todos vocês, gente. Não dá tempo da gente responder todo mundo, infelizmente, mas com muito carinho agradeço a todos em geral. E domingo que vem tem mais, participem, a gente sempre está com prêmios agora, ideias novas, e mandem perguntas, sugestões, lugares que vocês queiram conhecer. A gente se organiza aqui e faz para vocês, tá bom? Obrigada, gente, pela participação. Tchau, Greg, obrigada. Tchau, Tchau, gente. obrigado.